Vamos lá, galera, passar para a próxima. Show, alguma dúvida? Nada? Então vamos lá, passando para a próxima. Questão 2, vamos lá, questão da Federal de Goiás. Vamos lá, luta pela terra no Brasil reflete o processo histórico de sua apropriação, ocupação e uso desde a colonização até os dias atuais. Galera, essa questão agrária no Brasil é bem complexa. A própria divisão territorial do Brasil, o início da formação do território brasileiro, com aquele modelo de capitanias hereditárias instituído aqui pela coroa portuguesa, a partir dali inicia um processo de conservação da terra na mão de algumas aristocracias políticas e algumas elites rurais aqui no Brasil. E até hoje assim permanece, já que é um dos setores mais conservadoristas do Brasil, esse setor da sociedade, da aristocracia rural brasileira. Enfim, ao longo do tempo verificaram-se vários conflitos pela posse da terra. Na segunda metade da década de 80, houve o aumento da violência no campo, nas regiões brasileiras decorrente. Vamos lá, galera. Vamos para os itens. Item A. Da organização dos movimentos sociais em defesa da pequena propriedade, dos interesses dos migrantes, veja bem, pessoal, da organização dos movimentos sociais em defesa da pequena propriedade e dos interesses dos migrantes, lembrando que o MST, que é o maior movimento de reivindicação de terra no Brasil, ele forma-se na década de 80, tá bom? Mas vamos para o item B. A expansão dos latifúndios e do aumento da luta pela posse da terra por parte dos camponeses. Vou repetir. A expansão dos latifúndios e do aumento da luta pela posse da terra por parte dos camponeses. Item C. Do apoio da Comissão Pastoral da Terra aos movimentos sociais de luta pela posse da terra. Repetindo. Do apoio da Comissão Pastoral da Terra aos movimentos sociais pela luta de posse da terra. Item D. Da modernização da agricultura nas regiões Norte e Nordeste, o que provocou o aumento da luta pela posse da terra. Repetindo, da modernização da agricultura nas regiões Norte e Nordeste, o que provocou o aumento na luta pela posse da terra. E o item D e último, o item E e último, da elaboração de legislações federais contrárias às ocupações de terras pelos movimentos sociais. Repetindo, da elaboração de legislações federais contrárias às ocupações de terras pelos movimentos sociais. Vamos lá, galera, alguns segundos para você raciocinar nos itens, e é o item B, galera. Não tem para onde correr. Da expansão dos latifúndios e do aumento da luta pela posse da terra por parte dos camponeses. Lembrando, como eu falei para você, que na década de 80, o Brasil vivia uma série de transformações políticas, sociais e econômicas. Na economia, o Brasil estava completamente arrasado, com hiperinflação que chegava a 200% ao ano na década de 80. Então, se você acha que hoje o Brasil, que tem aí uma inflação de menos de 4% ao ano, é uma inflação alta, é um absurdo, é porque você não viveu na década de 80. Poxa, Thiago, você viveu na década de 80? Não acredito nisso. Caraca, professor, não sabia que você era tão velho. Galera, é o seguinte, na década de 80 eu era uma criança, um mancebinho, né, um pivetinho. Então, eu me lembro de alguns fatos na década de 80, mas não de informações mais precisas da década de 80. Isso é dado de pesquisa, né, e de conversa com as pessoas mais antigas. E os relatos são de que na década de 80, os preços aumentavam de uma semana para outra. Então, a economia do Brasil era um caos na década de 80. Nós chegamos a ter vários planos econômicos na década de 80. Né? Na política, nós tivemos a reabertura política do Brasil, né? A Carta Magna Brasileira, a Constituição de 1988, redemocratizava o Brasil e dava amplos direitos de manifestação, de liberdade de pensamento, de liberdade de credo no Brasil. E aí, nesse sentido, pessoal, nós temos a formação de grupos sociais de reivindicações no Brasil, como, por exemplo, o MST. O MST surge nessa proposta de uma abertura política no Brasil. O grupo MST é o maior grupo de reivindicação de posse de terras no país. E nesse exato momento de década de 80, nós temos essa garantia legal no Brasil que dava condições para que esses grupos surgissem e reivindicassem direitos sociais. Está na Constituição brasileira que a terra, pessoal, ela deve ser utilizada para uso e benefício social, tá? Então, uma vez um produtor rural, um latifundiário, não produzindo nessa terra de uma forma
econômica, de uma forma economicamente viável, a Constituição determina que essa terra ela pode ser utilizada para uso e benefício social da agricultura no Brasil. Então, é constitucional, sim. Ah, professor, mas é propriedade privada, blá, blá, blá. Sim, galera, é propriedade privada, mas a Constituição defende que essa terra ela pode ser utilizada para fins sociais no Brasil. Está no livro, na Carta Magna, no livro de leis do Brasil, na nossa Constituição Federal, e é lei e a gente tem que respeitar, beleza? Pessoal, eu queria saber por que não é o item D, da modernização da agricultura nas regiões Norte e Nordeste. Eita, galera, pelo amor de Deus, né? Modernização da agricultura nas regiões Norte e Nordeste. Na região Norte, a agricultura ela se desenvolve com a expansão da soja, especialmente a expansão da soja, e é um processo plantation, é um sistema plantation de produção, tradicionalismo, tradicionalismo inclusive, e um sistema de produção altamente degradador de meio ambiente. Então, por exemplo, a Amazônia sofre com essa expansão da soja, e no Nordeste a gente não pode citar que o Nordeste tem modernização de produção agrícola em áreas como Sertão, o Agreste. Ainda assim, na região da Zona da Mata, devido às condições de clima da região da Zona da Mata, de solo massapê na região da Zona da Mata, que é muito bom, inclusive um argilossolo, mas no sertão como um todo, de solos pedregosos, solos rasos, salínicos, naturalmente inférteis, essa modernização da agricultura é uma modernização tanto quanto inviável para a região, né? Então, realmente não é o entender. Pessoal, não é o por quê? Da elaboração de legislações federais contrárias à ocupação de terras pelos movimentos sociais. Porque se você for na Constituição, né, no seu livro, nosso livro de leis, na Carta Magna, você vai ver que a Constituição defende a posse de terra desde que essa propriedade privada, repito, seja improdutiva, tá bom? Inclusive a própria terra devoluta, né, que é terra pública não utilizada, ela é sim terra que deve ser utilizada para uso e benefício social no Brasil, para aqueles que não têm terra para plantar como meio de produção de subsistência, tá bom? Ah, professor, por que não é o item C, né, apoio da Comissão Pastoral da Terra aos movimentos sociais na luta pela posse da terra? Bom, galera, nesse momento aqui, a luta pela comissão, o apoio da Comissão Pastoral da Terra é apenas um apoio político, né, e não um apoio jurídico, né? Então não há uma lei específica no Brasil que faz com que a Comissão Pastoral da Terra apoie diretamente esses grupos sociais de reivindicação de terras no Brasil. E não é o item A da Organização dos Movimentos Sociais em Defesa da Pequena Propriedade e dos interesses dos migrantes. Bom, galera, o que mata aqui, pessoal, é o interesse dos migrantes, tá? O MST é um movimento nacional, é um movimento brasileiro, tá bom? É um movimento nosso aqui no Brasil, de agricultores, né, de alguns indivíduos produtores rurais no Brasil que não têm terra para plantar e reivindicam esse direito, já que a Constituição brasileira dá esse direito, que é o direito a ter terra no Brasil, desde que essa terra seja usada para fins ou benefícios sociais. Beleza? Então é esse. Item B é o item da nossa questão. Vamos para a questão 3. Vamos lá?